Com só 12 anos, meu mundo caiu durante uma conversa simples, mas muito séria. Na sala de estar, meus pais, com rostos tristes, deram uma notícia que mudaria minha vida para sempre. Melissa, a gente precisa conversar? Disse meu pai, com uma voz calma demais. Eu já senti um aperto no peito. Tinha alguma coisa errada. Minha mãe respirou fundo antes de dizer: seu pai e eu vamos nos divorciar. Aquela palavra, divórcio, me acertou em cheio. Eles nunca brigavam, sempre se tratavam com respeito, mesmo que a gente não viajasse mais em família. Eu não entendia por que isso estava acontecendo. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Meu pai pigarreou e disse que os dois tinham conhecido outras pessoas. Quando minha mãe tentou segurar minha mão, eu me afastei sem pensar. Nós dois ainda vamos estar aqui por você, ela disse, tentando me consolar. Explicou que agora eu ia passar um tempo com ela e outro com meu pai, em casas diferentes. Os dias seguintes foram confusos. Vi meu pai colocando as coisas dele em caixas. Era como se ele estivesse desmontando a nossa vida. Enquanto isso, minha mãe redecorava a casa, talvez para tentar apagar as lembranças dele. Depois de um tempo, a casa mudou de novo. O novo marido da minha mãe, Jerry, veio morar com a gente. E junto com ele, a filha pequena dele, Vitória. Melissa, essa é a Vitória e o Jerry, disse minha mãe, toda animada. Eu tentei sorrir, pensando que talvez ter uma irmã pudesse ser legal, mas o jeito que Vitória me olhou, frio, e disse um prazer em te conhecer bem debochado, mostrou que não ia ser fácil. No dia seguinte, tentei me aproximar, mostrei meus brinquedos e livros preferidos, mas ela me ignorou e disse: a gente não é irmã, e nunca vai ser amiga, você é só você. Com o tempo, vi minha mãe enchendo Vitória de presentes, elogios e até dando meus brinquedos antigos para ela. Ouvi ela falando em colocar Vitória numa escola famosa porque ela era muito talentosa. Já sobre mim, diziam só que eu era ok. Meses passaram, e eu me sentia cada vez mais como uma estranha naquela nova família, que parecia perfeita para todo mundo, menos para mim. Aí chegou o dia de visitar a nova casa do meu pai. Eu estava nervosa, mas também com a esperança de um recomeço. A nova esposa dele, Amy, me recebeu com um sorriso forçado. Seja bem-vinda, Melissa. Espero que se sinta em casa, ela disse, me mostrando um quartinho que cheirava a incenso e temperos estranhos. No dia seguinte, Amy me ofereceu um chá tibetano. Bebi com medo, e o gosto era horrível. Logo minha garganta começou a coçar e queimar. Comecei a tossir forte. Mal conseguia respirar. Gritei pelo meu pai, desesperada. Amy nem ligou, para com o drama. Ela disse, é só chá. Naqueles dias confusos, eu me sentia perdida, invisível, querendo muito me sentir parte de alguma coisa, pertencer a algum lugar, mas parecia que isso sempre escapava das minhas mãos. Enquanto tossia, tudo começou a escurecer. Liguei para a ambulância. Ouvi meu pai gritando, mas a voz dele parecia longe, distorcida. Ela tá fingindo, Amy dizia. Melissa, você precisa parar com essa mania de querer chamar atenção. Mas eu nem conseguia responder. O mundo ficou preto. A próxima coisa que lembro foi acordar no hospital, com uma máscara de oxigênio no rosto. Meu pai estava ao meu lado, com o rosto cheio de preocupação. Você teve uma reação alérgica forte, ele explicou, com a voz embargada. Os médicos disseram que, se demorasse mais, poderia ter sido muito pior. Ele nem precisou terminar a frase. A gravidade do que aconteceu era óbvia. Eu podia ter morrido porque a Amy não levou meu desespero a sério. Depois que tive alta do hospital, voltamos pro apartamento do meu pai. Amy já estava lá, de braços cruzados. Acho melhor a Melissa não ficar mais aqui, ela disse, fria, como se eu fosse só um problema. Olhei pro meu pai, esperando que ele me defendesse, mas ele ficou quieto, com cara de derrotado. O caminho de volta foi silencioso e doloroso. Esperei meu pai falar alguma coisa, pedir desculpas, prometer que ia arrumar as coisas, mas ele não disse uma palavra. Quando cheguei em casa, nem me despedi dele. Minha mãe nem tirou os olhos da revista. Você voltou, ela disse, meio irritada. Fui direto pro meu quarto, fechei a porta e fiquei lá, sem saber como juntar os pedaços da minha vida. Me sentia sozinha, de verdade. As semanas seguintes passaram como um borrão, cheias de solidão e confusão. Vitória continuava sendo má comigo, quebrava minhas coisas e sempre colocava a culpa em mim. Um dia, ela derrubou um vaso e espalhou água e flores pelo chão. Mãe, Jerry, ela gritou,
A Melissa quebrou seu vaso favorito. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, Jerry veio bravo. É isso, mocinha, pro seu quarto. E sem mesada esse mês. Vai pagar pelo estrago. Olhei para minha mãe, implorando com os olhos para ela ver a verdade, mas ela só balançou a cabeça. Parecia decepcionada comigo. Chorando no meu quarto, percebi que precisava fugir daquilo. Foi quando pensei na minha avó, mãe do meu pai. Ela morava sozinha, dava aula na faculdade e sempre foi muito carinhosa comigo. Talvez ela pudesse me ajudar. Chegar na casa da vovó foi como entrar num lugar mágico. Na hora em que entrei, senti o peso sair dos meus ombros. A casa cheirava a livro velho e biscoito assado. Era um cantinho aconchegante, cheio de cadeiras fofas e estantes cheias de livros. Que tal um chá e você me conta o que está acontecendo? Ela sugeriu, me levando para a cozinha. Pela primeira vez em muito tempo, me senti segura para falar, e falei tudo: o divórcio, as novas famílias, como meu pai me ignorava, e até o susto que passei com a Amy. A vovó ouviu cada palavra com atenção. Os olhos dela, cheios de carinho, não saíam do meu rosto. Quando terminei, ela segurou minha mão com ternura. Ah, Melissa, sinto muito que você esteja passando por tudo isso sozinha. Sempre que quiser, pode vir para cá. Minha porta vai estar sempre aberta para você. A partir daquele dia, a casa da vovó virou meu refúgio. Comecei a passar cada vez mais tempo lá. Ajudava ela a cozinhar, cuidava do jardim e lia livros da biblioteca dela. Uma noite, sentadas no escritório dela, ela perguntou: e as suas notas, Melissa? Dei de ombros. Ok, acho. Minha mãe só liga para as tarefas da Vitória agora. O rosto da vovó ficou mais sério. Bom, isso não dá certo. Que tal eu te ajudar com os estudos? Aquilo foi como uma boia jogada no mar. Era mais do que ajuda nos estudos, era amor e apoio verdadeiro. E assim começaram nossas sessões de reforço escolar. Ela era uma professora incrível. Até os assuntos mais chatos ficavam legais com as histórias e exemplos do dia a dia que ela usava. Com o tempo, fui ficando cada vez mais lá. No começo só nos fins de semana. Depois, algumas noites durante a semana. Até que, sem perceber, eu praticamente morava na casa da vovó. Engraçado é que nem minha mãe, nem meu pai pareciam notar. Quando eu ia em casa, minha mãe só dizia, sem nem olhar direito: ah, você estava na casa do seu pai? Nas raras vezes que via meu pai, ele achava que eu estava com a minha mãe. Ninguém realmente via onde eu estava. Foi numa dessas vezes, depois da escola, que cheguei na casa da vovó e percebi que tinha alguma coisa errada. Ela estava preocupada. Melissa, ela disse séria, hoje apareceram umas pessoas do conselho tutelar na sua escola. Meu coração começou a bater mais rápido. O quê? Por quê? Perguntei, com a voz cheia de ansiedade. A vovó suspirou fundo antes de explicar. Sua professora, a senhora Lewis, foi até a casa da sua mãe para conversar sobre te colocar numa turma especial para alunos superdotados. Quando ela perguntou onde você estava morando, sua mãe disse que você estava com seu pai. A senhora Lewis então ligou para ele, e ele disse que você estava com sua mãe. Foi aí que ela percebeu que nenhum dos dois sabia onde você estava. Senti minhas pernas fraquejarem e me joguei numa cadeira. O peso da situação me atingiu de uma vez. O que vai acontecer agora? Murmurei, assustada. A assistência social deixou que você fique comigo por enquanto, disse a vovó com calma, mas vão abrir um processo para decidir oficialmente com quem você vai morar. Naquela noite, deitada na cama da vovó, ouvi ela falando ao telefone no quarto ao lado. Sua voz era firme, determinada. Ela estava me defendendo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente se importava comigo de verdade. O dia da audiência chegou. Eu estava com medo. A sala do tribunal era cheia de madeira brilhando e rostos sérios. Minha mãe e meu pai estavam sentados em lados opostos e nenhum deles olhava para mim. Isso me lembrou do meu amigo Jesse, cujos pais também se separaram. Mas no caso dele, os dois brigavam porque queriam ficar com ele. Já comigo, era o contrário. A juíza, uma mulher séria com óculos, bateu o martelo e começou. Estamos aqui hoje para decidir onde Melissa Wilson vai morar. O que veio depois parecia um pesadelo. Em vez de brigar por mim, meus pais discutiam para ver quem não ia ficar comigo. Ela deve morar com a mãe, gritou meu pai, com o rosto vermelho de raiva. Eu tenho outra família agora. Não temos espaço para ela. Minha mãe se levantou, nervosa. Ah não,
Você que fique com ela. Eu também tenho minha vida. Não posso cuidar dela o tempo todo. Fiquei sentada ali, em choque, meu coração partindo aos pedaços enquanto os dois brigavam para ver quem me queria menos. Senti as lágrimas querendo cair, mas me segurei. Não queria mostrar para eles o quanto estavam me machucando. A juíza bateu o martelo de novo, exigindo silêncio. Depois olhou para mim com um pouco de gentileza nos olhos. Melissa, sinto muito que você esteja passando por isso, ela disse. Eu só consegui balançar a cabeça. Não confiava na minha voz. Foi aí que ouvi o barulho de uma cadeira se arrastando. A vovó se levantou. Sua voz era firme e clara quando falou com a juíza. Meritíssima, se me permite, gostaria de dizer algo. A juíza assentiu, e a vovó continuou. Está claro que nenhum dos pais da Melissa está em condições de oferecer a ela o lar estável que ela precisa. Eu sou a avó dela, e estou totalmente disposta a ficar com a guarda completa. Ela caminhou até a juíza e entregou uma pilha de papéis. Aqui estão documentos que provam que sou financeiramente estável. Sou professora no Westfield College, tenho um bom salário e economias guardadas. Mais importante do que isso, posso dar a Melissa o amor, o cuidado e a atenção que ela merece. Morar com a vovó Ellen era como estar num abraço constante de carinho e segurança. Os dias passaram a ter um ritmo tranquilo, cheio de paz e rotina, bem diferente dos anos confusos que eu tinha vivido antes. De manhã, a gente cuidava do jardim, as mãos dela alimentavam as plantas, enquanto ela me ensinava sobre a vida. À tarde, a cozinha virava nosso cantinho de estudos. História, matemática e literatura viravam aventuras que a gente explorava juntas. À noite, assávamos biscoitos, sempre com cheiro de baunilha e muito amor. Com a vovó me guiando, eu floresci, minhas notas melhoraram muito, fiz novas amizades, e as feridas que meus pais deixaram começaram, aos poucos, a cicatrizar. Com o tempo, a dor de ter sido deixada de lado foi diminuindo. A tristeza que eu sentia antes foi sendo substituída pela alegria da minha nova vida com a vovó. Quando percebi, os anos tinham passado. Chegou o dia de vestir a beca e o capelo, sinal de que a minha jornada na escola tinha acabado e que um novo capítulo ia começar. No meio de tantos formandos, senti uma enorme gratidão pela vovó. Foi ela quem sempre me apoiou, quem nunca me abandonou. Quando chamaram meu nome e eu atravessei o palco, ouvi claramente os aplausos dela no meio da multidão. Essa é minha menina, ela gritou, cheia de orgulho. A ausência dos meus pais ainda era notável, mas já não doía mais. Eu já não dependia do amor deles para me sentir inteira. Me formei com honras e ganhei uma bolsa para estudar no Westfield College. Decidi seguir na área de gestão de investimentos, algo que me fascinava. A vida na faculdade era cheia de desafios, provas difíceis, trabalhos, grupos de estudo, eventos, mas eu mergulhei de cabeça e fiz amizades fortes. Conheci professores incríveis, e muitos deles diziam que minha história era inspiradora. A vovó continuava sendo minha base, sempre ligava, mandava mensagens e até caixas com lanchinhos e bilhetes fofos. O amor dela era constante, mesmo à distância. Mas, no meu primeiro ano na faculdade, recebi uma notícia que partiu meu coração. A vovó faleceu, enquanto dormia. Foi como se o mundo parasse. Mesmo com a dor, eu sabia que precisava honrar tudo que ela fez por mim. Organizei o funeral com todo o carinho do mundo, do jeitinho que ela merecia. A igreja ficou lotada. Gente de todos os tipos apareceu, vizinhos, professores, alunos, líderes da comunidade, todos querendo prestar homenagem a alguém que tinha feito tanta diferença na vida deles. Quando fui fazer o discurso, vi toda aquela gente que amava a vovó. Meu coração ainda tinha uma pequena esperança de que meus pais aparecessem, mas eles não vieram. Foi um lembrete claro de que eles nunca mudaram, não estavam ali nem por mim, nem por ela. Mas, dessa vez, isso não me destruiu. Na frente de todos, falei com a voz firme. A vovó Ellen foi minha guardiã, minha professora, minha maior apoiadora e minha melhor amiga. Senti o peso de cada palavra. Depois do serviço, muitas pessoas vieram me abraçar, dizendo o quanto ela foi importante. A tentação de falar mal dos meus pais por tudo que não fizeram foi grande, mas eu respirei fundo e deixei passar. Aquela cerimônia era sobre ela, sobre tudo que ela foi. Acima de tudo, ela me ensinou algo precioso, que família não é só sangue. Família de verdade é feita de amor, cuidado e presença. Graças à vovó Ellen, eu não só sobrevivi à minha infância difícil,
Eu cresci, amadureci e floresci. Ela me deu força, coragem e amor suficientes para seguir em frente, mesmo sem ela. Enquanto eu olhava ao redor, vi tantas pessoas que tinham sido tocadas pela bondade e sabedoria da vovó, e então, percebi algo muito importante. A ausência dos meus pais naquele momento dizia muito mais sobre eles do que sobre mim ou sobre nós. 3 semanas depois do funeral, recebi uma ligação do cartório. Meu coração disparou ao entrar na sala, e lá estavam meus pais, sentados em lados opostos. Como sempre, eles mal acenaram para mim, nem perguntaram como eu estava. O clima era tenso, cheio de coisas não ditas. Um senhor careca, com olhos gentis, que era o tabelião, começou. Podemos começar? Ele pegou o testamento da vovó e começou a ler. A cada palavra, o ar parecia mais pesado. Para minha querida neta Melissa Wilson, deixo tudo que tenho, minha casa e todas as minhas economias, no valor de $2 milhões. A sala ficou em silêncio por um segundo. Depois, o caos começou. O quê? Meu pai gritou, vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Eu sou o único filho dela. Ela não pode deixar tudo para Melissa. Minha mãe se juntou, com a voz aguda e surpresa. Deve ter algum engano. A Ellen podia ter deixado alguma coisa para nós também. Somos da família, afinal. Enquanto eles se indignavam, eu mal conseguia processar tudo aquilo. $2 milhões e a casa, tudo para mim. O tabelião levantou a mão e pediu silêncio. Ainda tem mais. Ele puxou um envelope e disse: A senhora Wilson deixou uma carta para ser lida agora. Ele começou a ler. Minha querida Melissa, se você está ouvindo esta carta, é porque eu já não estou mais aí, mas quero que saiba que meu amor por você vai além desta vida. Você é como uma filha para mim, foi a única que realmente se importou comigo nos meus últimos anos. Para meu filho e sua ex-esposa, digo com tristeza que estou profundamente decepcionada. Vocês abandonaram Melissa. Uma criança é uma bênção, não um fardo para ser deixado de lado quando não é conveniente. Por isso, decidi que vocês não devem se beneficiar de nada do que conquistei ao longo da minha vida. Sei que essa decisão pode magoar, mas ela é final e válida perante a lei. Melissa, use essa herança com sabedoria para construir a vida que você merece, a vida que eu sempre soube que você podia ter. Com todo o meu amor. Vovó. Mais uma vez, a sala ficou em silêncio, mas não durou. De repente, meus pais mudaram completamente de atitude. Os olhos deles ficaram mais amigáveis e as vozes cheias de um carinho forçado. Melissa, querida, disse minha mãe com voz doce demais. Claro que você vai dividir um pouquinho disso com a gente, né? Afinal, somos família. Meu pai balançou a cabeça, tentando parecer calmo. Podemos conversar com calma. Filha, chegar a um acordo. Você não precisa tomar decisões sozinha. Mas enquanto eles falavam, eu senti algo novo dentro de mim, uma força crescendo. Me levantei e me virei pro tabelião. Obrigada pelo seu tempo. Vou entrar em contato para assinar os papéis. E saí da sala, ouvindo os gritos dos meus pais ficando para trás. Eles podiam tentar me pressionar, mas a vovó tinha me dado mais do que dinheiro. Ela me deu coragem, me ensinou a ficar firme, a andar com minhas próprias pernas. Alguns dias depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela estava surpreendentemente doce. Melissa, querida, quanto tempo? Estamos morrendo de saudade. Que tal vir jantar com a gente? Aquilo era ridículo. Depois de anos de abandono e silêncio, eles agora queriam um jantar de família. Segurei o riso, mas não consegui evitar uma risadinha. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia livre. Eles só lembraram de mim por causa do dinheiro. Ainda assim, por curiosidade, aceitei o convite. Na noite seguinte, fui até a casa onde cresci, mas aquele lugar já não parecia meu. Era estranho, distante. Minha mãe abriu a porta com um sorriso forçado no rosto. Estava tentando parecer alegre. Até lágrimas ela fingiu ter nos olhos. Jerry, o marido dela, e Vitória, minha meia-irmã, também estavam lá e com sorrisos que não pareciam sinceros. Durante o jantar, o clima era tenso. Minha mãe falou várias vezes sobre como as coisas estavam difíceis ultimamente. Essa casa está quase caindo aos pedaços, disse, olhando ao redor como se esperasse que eu oferecesse ajuda. Ela soltou um suspiro bem dramático. O telhado tá precisando de conserto. O encanamento tá um desastre, e a pobre da Vitória sonha em ir para uma faculdade de prestígio, mas a grana tá curta.
Eu percebi os olhares e as indiretas, mas decidi ignorar. Perguntei sobre a vida deles, os trabalhos, fingindo interesse, mesmo vendo que eles mal sabiam manter uma conversa de verdade. Depois de um tempo, minha mãe se virou para mim com os olhos bem abertos, fingindo preocupação. E você, Melissa, como tem passado? O que tem feito todos esses anos? Eu sorri, curiosa para ver se ela sabia qualquer coisa sobre mim. Estou no último ano da faculdade e respondi. Aliás, você sabe onde eu estudo? Ou qual é meu curso? O rosto dela ficou pálido. Jerry e Vitória se remexeram desconfortáveis. Bem, gaguejou minha mãe. Tudo bem, mãe, eu disse, com calma, mas firme. Você não precisa fingir. Eu sei que você não está interessada na minha vida. O que te interessa mesmo é a minha herança. Na hora, a máscara caiu. O rosto da minha mãe mudou para raiva e constrangimento. Jerry tentou interromper. Vitória murmurou algo que nem deu para entender. Melissa, isso não é justo, minha mãe disse, com a voz tensa, misturando defesa com irritação. Somos uma família, estamos só tentando nos reaproximar. Não interrompi, me levantando. Família não abandona. Família não some por anos e só aparece quando tem dinheiro envolvido. Caminhei até a porta, ignorando o que eles diziam. Quando saí na noite fria, as vozes deles ficaram para trás. A cada passo, eu me sentia mais livre. Alguns dias depois, fui visitar a casa do meu pai. Era pequena, com a pintura descascando. Tudo parecia mais velho e largado do que eu lembrava. Ele abriu a porta com uma mistura de surpresa e um sorriso meio sem graça. Melissa, disse, me chamando para entrar. Conheci minha madrasta, Amy. O sorriso dela parecia forçado. Seja bem-vinda, Cota. Faz tempo, né? Um menino apareceu atrás dela, olhos curiosos, me observando. Era o Nathan, meu meio-irmão. Eu não o via desde que ele era um bebê, agora ele devia ter uns 9 anos. Um lembrete de quanto tempo passou. Esse é o Nathan, meu pai disse, bagunçando o cabelo do menino. Fala oi pra sua irmã. Nathan só me olhou, meio sem saber o que fazer. A conversa foi estranha, até que meu pai pigarreou e soltou. Melissa, a gente estava pensando, o Nathan é muito inteligente, sabe? E queríamos que ele estudasse na Westbrook Academy. É uma escola excelente, mas a mensalidade. Ele parou, esperando que eu me oferecesse para pagar. E você achou que eu ia pagar por isso? Completei a frase dele. Ele pareceu envergonhado. Bem, veja bem. Pai, interrompi, já sem paciência. Por que você só lembra de mim agora? Por que você nunca ligou nos meus aniversários? Quando me formei? Quando entrei na faculdade? Antes que ele respondesse, Amy se meteu, já irritada. Escuta aqui, mocinha. A discussão ficou quente, até que meu pai soltou a cartada final. Somos família, você tem obrigação de nos ajudar. Se não quiser ajudar, vamos te levar à justiça para exigir nossa parte. Eu comecei a rir, simplesmente não consegui segurar. Quando parei, falei com toda a calma do mundo. Na verdade, legalmente, a gente não é mais família. Vocês me abandonaram. A vovó virou minha tutora legal. Então, vocês não têm direito a nada. Os rostos deles ficaram brancos. Depois, cheios de raiva. Meu pai ainda tentou falar algo, mas eu já estava indo embora. Enquanto saía, vi o rostinho do Nathan na porta. Ele parecia perdido, triste, deu até um aperto no coração. Ele era só uma criança no meio do caos dos adultos. Nos dias seguintes, meu celular não parava. Ligações, mensagens, um atrás da outra. Meus pais tentando contato como se de repente eu tivesse virado importante. As mensagens deles iam de pedidos desesperados até ameaças. Tentavam me manipular, me fazer sentir culpada. Minha mãe até mandou uma mensagem super dramática dizendo que eles estavam quase ficando sem casa por causa das dívidas. Eu simplesmente ignorei todas essas tentativas. Preferi focar na minha formatura que estava chegando e no futuro que me esperava. Enquanto eu dava uma olhada no extrato bancário, vendo a herança que a vovó deixou, senti um peso de responsabilidade. Aquela grana era minha chance de fazer a diferença de verdade, de construir a vida que ela sempre sonhou para mim. Mesmo assim, por mais que eu tentasse pensar só no que vinha pela frente, eu não conseguia deixar de lembrar do Nathan. Ele era só uma criança, no meio de toda essa bagunça dos adultos. Eu não tinha intenção de ajudar meu pai nem a madrasta com dinheiro, mas às vezes me pegava pensando, será que um dia eu podia ajudar ele de alguma forma? Por enquanto,
Eu precisava focar no meu próprio caminho. Sentada à minha mesa, pesquisando investimentos e olhando as oportunidades de trabalho, eu sentia uma empolgação boa crescendo dentro de mim. O mundo estava aberto para mim de um jeito que nunca esteve antes, e eu estava pronta para explorar tudo o que ele tinha a oferecer. Essa era a minha hora. Hora de construir um novo caminho, com os valores e sonhos que a vovó me ensinou.